Continuando nosso bate-papo com Lidiane Ferreira, otorrinolaringologista e professora da universidade, a gente queria saber agora de você, Lid, sobre a questão dos diagnósticos diferenciais com a PAI, que é muito comum, principalmente em perícias trabalhistas, qualquer pessoa que vem com diagnóstico de qualquer perda auditiva se atribuir ao trabalho. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho os principais diagnósticos diferenciais com a PAI. Então vamos lá, a perda auditiva induzida pelo ruído, ela tem uma característica bem específica, inclusive com critérios diagnósticos, né? É uma perda auditiva que quando se faz a audiometria, ela é nas frequências mais agudas, isso quer dizer que são aqueles sons mais finos, ela é do tipo sensório-neural, quer dizer que é o nervo que é acometido, ou então a orelha interna, então a gente na audiometria consegue identificar essa diferença, e tem uma característica específica das frequências que são acometidas, certo? Então, quem já viu uma audiometria sabe que tem aquela característica, uma gotazinha que a gente chama gota acústica, que é bem característica. E o tempo de exposição também? Hoje em dia se fala no tempo de exposição assim, mais curto, depende. Tem pessoas que têm, a gente fala de orelhas mais sensíveis, né? Com a exposição ao ruído com um tempo menor, entre 3 e 4 anos, já poderia iniciar um processo de perda auditiva. Mas, em geral, a pessoa precisa de um tempo maior. Em média, 10 anos, 7 a 10 anos, para iniciar a ter essa perda auditiva. Vai variar realmente de cada trabalhador, né? Tem pessoas que têm uma predisposição maior e outras menos, né? Mas, assim, existem outras perdas auditivas causadas por outras doenças que também podem causar essa mesma característica de perda em agudos e perda sensório-neural. Então, entraria nos diagnósticos diferenciais, né? Por exemplo, a perda auditiva da própria idade, né? Que a gente chama presbiacusia. As pessoas mais velhas, elas têm uma dificuldade de comunicação, elas às vezes não entendem bem, porque tem uma dificuldade de escutar nessas frequências agudas. Mas a conformação audiométrica é um pouquinho diferente e tem a história do paciente, né? Um paciente é uma pessoa mais velha que, em geral, não se expõe a ruído, né? Ou até se expõe, a gente pode ter uma superposição de causas. Eu acho que isso é interessante a gente saber também. A pessoa ela pode ter, por exemplo, um outro exemplo, uma otite crônica, uma perfuração de membrana do tímpano. Ela vai ter uma perda auditiva, que aí já tem uma outra característica, ela é condutiva, a gente vê na audiometria diferente da perda auditiva do ruído, mas ela pode ter as duas coisas, é um trabalhador que tem o tímpano perfurado e que tem a exposição ao ruído. Então a audiometria dele vai ser uma conformação diferente, a história dele é diferente, os sintomas são diferentes, né? Outras doenças, por exemplo, doenças não ocupacionais, como doença de Meniere, a otosclerose, são outras doenças do ouvido que a gente, enquanto médico, otorrinolaringologista, consegue fazer o diagnóstico diferencial, pela história do paciente, pela conformação audiométrica, se é uma perda mais nos graves, se é uma perda com uma característica que não faz essa gota. Então, a gente consegue facilmente identificar quando é uma perda induzida pelo ruído ocupacional e quando não é, pela conformação audiométrica e pela história do paciente. E ali, quando mescla, por exemplo, a presbiacusia com a perda auditiva do ruído, isso não altera a curva lá da audiometria? Altera. A presbiacusia, a gente sabe que tem perdas mais em agudos também e perdas maiores. A gente chama, às vezes, em rampa, né? Uma perda bem descendente. E aquela perda do paíro, né, da PAI, ela é basicamente a gota. Então, a gente pode ter um nível auditivo um pouquinho mais rebaixado por conta da presbiacusia, da perda da idade, somada com essa gota da perda auditiva do ruído. Mantém a gota acústica. Então, ela mantém a gota, só que com uma característica um pouco mais profunda, vamos dizer assim, uma perda um pouquinho maior. Então, a gente consegue ver, a gente mescla as características das duas, mas a gente consegue identificar características de cada um. Então, em resumo, o que fica para os colegas advogados é que, assim, nem toda perda auditiva, mesmo o trabalhador exposto a ruído... De forma alguma. A gente precisa excluir outras causas, porque muitas pessoas têm outros tipos de perdas que não são exclusivamente pelo ruído ocupacional, né? Perdas, às vezes, próprias da pessoa, de doenças do ouvido, doenças adquiridas, e que podem ou ser a única causa da perda, ou se somar à perda induzida pelo ruído. Lid, obrigada mais uma vez.